Boa noite, povo abençoado. Passando nesta noite para deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para vocês, ouvintes da palavra de Deus, para vocês que vão estar vendo e ouvindo esta palavra. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, que vai dizer: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lendo mais uma vez, Lucas capítulo 12, versículo 20, que vai dizer: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem está preparado, para quem será? Aleluia. Sabe qual é este texto? Sabe qual é esta passagem? Esta passagem é quando um jovem se aproxima do Senhor, em meio à multidão, e ele pergunta para o Senhor, ele fala para o mestre: mestre, fala com meu irmão, faça com que o meu irmão reparta comigo os bens, a herança. Faz com que o meu irmão reparta comigo os bens. E a Bíblia nos fala que Jesus, diante daquela situação, ele vai responder para aquele jovem, né, que não cabe a ele ser juiz, se colocar como juiz para poder estar interferindo nesta situação. E ele vai proferir, ele vai falar de uma parábola para aquele jovem. E ele começa dizendo para aquele jovem acerca de uma parábola. E ele começa dizendo na parábola, ele vai dizer: a vida de um homem não se constitui em seus bens, a vida de um homem não se constitui na sua riqueza, naquilo que ele tem. Aí ele vai começar a parábola dizendo acerca de um homem que, juntando todos os seus bens em um celeiro, ele junta por muitos anos. E quando ele começa a juntar os seus bens em um celeiro, chega um certo ponto, chega um certo tempo em que ele percebe que o seu celeiro está transbordando. Ele percebe que não tem mais onde colocar os teus bens, não tem mais onde ele colocar, né, mantimento, né? E ele pensa consigo, né, que eu vou fazer? Eu vou destruir este celeiro e vou reconstruir um celeiro maior para colocar os meus bens. A Bíblia nos fala que quando ele faz isso, ele pensa consigo: agora eu não preciso mais me preocupar com o dia da manhã, eu não preciso mais me preocupar com o que de comer, eu não preciso mais me preocupar com mantimento, eu não preciso mais me preocupar, né, com fartura. Mas a palavra do Senhor nos fala que Deus vai dizer para este homem: louco. Você observa que Deus chamou ele de louco. Mas por que a questão de Deus ter chamado este homem de louco? Uma coisa que é importante, que nós precisamos entender e compreender neste texto que eu acabei de ler, é que o Senhor, ele não está repreendendo a questão da riqueza. A questão não é a riqueza que este homem adquiriu durante a sua vida. A questão não é o dinheiro que este homem ganhou durante a sua vida. Não é o alimento que ele adquiriu durante a sua trajetória. Não é a questão dele ter juntado tanto dinheiro, tantos bens, tanto mantimento em um celeiro. A questão que Jesus está querendo dizer nesta parábola, quando ele vai dizer para este homem louco: esta noite te pedirão a tua alma, é que este homem se preocupou com os bens materiais. Este homem dedicou a sua vida somente nas coisas terrenas. Este homem dedicou a sua vida somente nos bens materiais, naquilo que ele teve, naquilo que ele adquiriu. Este homem viveu somente
as coisas dessa terra. Este homem não se preocupou com a sua alma. Este homem não se preocupou com o teu interior. Este homem não se preocupou com a sua alma, para onde ia a sua alma se ele morresse. Ele não se preocupou com a morte. Ele não pensou que mais cedo ou mais tarde ele partiria para a eternidade. Então ele ficou apegado aos bens desta terra. Ele ficou apegado às coisas materiais deste mundo. E a palavra do Senhor nos fala que Deus chama este homem de louco, aquele que ajunta tesouro para si, aquele que se preocupa somente com esta vida terrena, aquele que não se importa com a sua alma, aquele que não tirou um tempo dele para se dedicar ao Senhor, aquele que não se preocupou para onde iria a sua alma se ele morresse. Então o Senhor ele está falando acerca disso. O que ele quer trazer nessa parábola é este ensinamento, é que nós devemos preocupar mais com as coisas celestiais, que nós não podemos ficar apegado às coisas deste mundo, que nós não podemos ficar apegado aos bens materiais, às riquezas deste mundo. Não é pecado você ser próspero, não é pecado você ser rico, porque até então Jó era um homem rico, Jó era um homem muito rico naquele tempo, era um dos homens mais ricos do Oriente Médio. Abraão também era um homem próspero, era um homem que tinha grande propriedade de terras, tinha riqueza, tinha gado, mas ele era adorador do Senhor. Ele era um homem que dedicava a sua vida ao Senhor, mesmo tendo tudo, tendo gado, tendo dinheiro, tendo tudo, mas Jó era um homem temente a Deus, Abraão era um homem temente a Deus. Então, o dinheiro, a riqueza deste mundo não tirou a adoração de Jó. O dinheiro, a família e os filhos não tiraram a essência da adoração de Jó ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, ele está querendo dizer para aquele homem, esta noite você vai partir, esta noite será a sua última noite, esta noite você deixará de existir. E ele pergunta, ele questiona para ele, para onde irá a tua alma? O que você dará em troca da tua alma? Qual destino terá a tua alma? Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar se hoje ou amanhã você fechar os olhos para a eternidade? Para onde irá a sua alma? Que destino terá a tua alma? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.